Profeta Carlos, quem é o verdadeiro mensageiro de Deus? Sendo direto à nossa primeira questão, que tem a ver com o nosso tema, quem é o verdadeiro mensageiro de Deus? E quem é Jesus e quem é o profeta Muhammad? Muito obrigado mais uma vez por essa questão. Bom, quero saudar ainda mais a todos que nos assistem lá em casa, os que acabam de conectar aqui à TV Sucesso. Bom, dizer que os dois são mensageiros de Deus. Tanto Muhammad, tanto Cristo, todos eles foram mensageiros de Deus. Ninguém trouxe uma mensagem do diabo para a humanidade. Só que entre os dois tem um que tem a unção que chamamos messiânica. Porque eu nasci de pai e mãe, o profeta Muhammad nasce de pai e mãe. Mas Jesus Cristo é o único que no nascimento dele não houve uma função de um pai. Apenas houve a mãe que foi usada por meio do Espírito Santo de Deus para o nascimento de Cristo. Tanto no Alcorão como na Bíblia prova claramente que Jesus Cristo nasce por meio do Espírito. Sendo que o profeta Muhammad não nasceu por meio do Espírito. 2. A mensagem que o profeta Muhammad trouxe para a terra, ele claramente afirma que recebe de um anjo de Deus. Está claro? Mas Jesus Cristo não trouxe uma mensagem que ouviu de nenhum anjo, trouxe uma mensagem que tirou do trono do Pai, que nós chamamos de Boa Nova. Então, ambos dois são mensageiros, só que a diferença é que Cristo trouxe uma unção messiânica, ou seja, Jesus Cristo vem para salvar até o outro. O próprio Muhammad precisa de Jesus para a salvação, sendo que Jesus não precisa do Muhammad para a salvação. Eu, por exemplo, preciso de Jesus para a salvação, não preciso de Muhammad para a salvação. Então, a diferença entre Muhammad e Jesus não tem nada a ver com verdade ou falsidade. A diferença tem a ver em que quem é o Messias, que traz um poder absoluto para a salvação. Então eu tenho muita admiração pelo profeta Muhammad. É uma pessoa que trouxe a mensagem de Deus, como na Bíblia. Nós não temos prova, nem temos histórico, por exemplo, do casamento de Jesus. Não casou, não fez filhos. Muhammad fez tudo isso. Então, que eu trago, por isso que eu trago o Evangelho secreto de Marcos. Evangelho secreto de Marcos coloca Jesus dormindo com um homem nu. Então, sim, lê Evangelho secreto de Marcos. Sheikh, o secreto do Evangelho de Marcos... É por isso que eu coloco isso. Vocês começam a dizer que eu estou a acusar. Calma. Sim, queremos entender o Evangelho secreto. Já falei. Sim, o Evangelho secreto de Marcos diz que Jesus se envolveu com um homem. Não tem aquele jovem que corria, o amado de Jesus, o jovem amado, discípulo amado de Jesus. Era um menino. Dormiu com Jesus. Então, o que vocês precisam de perceber, esse Jesus que o profeta Carlos está a falar aqui não existe na vida real. É um Jesus que a Bíblia criou na sua igreja. O Jesus que nasceu em Jerusalém, continua a repetir, aquele da Palestina, é um Jesus que os seus apóstolos continuaram judeus, nunca foram cristãos, nunca o chamaram Deus, nunca o chamaram Filho de Deus. Logo no princípio. Agora, a questão de Jesus e Muhammad, a primeira coisa, da forma como colocou, não é verdade, nem o próprio Jesus colocou alguma vez assim. O próprio Jesus, como vocês estão a colocar, nem o próprio Jesus já colocou assim. Uma coisa é Jesus, que nasceu em Nazaré, ok? Jesus de Belém, Jesus da Palestina, mãe dele chamada Maria, aquele que viveu. Uma coisa é Jesus que os cristãos criaram. Coloquem duas coisas diferentes. Sim. Qual seria a diferença? Não pode cortar, desse Jesus? Então, não pode cortar mais uma vez. Estamos a cortar. Ele falou coisa, deixou-lhe falar. Deixa-me coisar. Sim. Depois vai me questionar. Está a colocar dois Jesus. Nós conhecemos o Jesus que é filho de Maria, né? Cresceu em Belém. Cresceu em Jerusalém, pregava o Evangelho lá, nunca foi chamado dele como Deus. Foi chamado da mesma forma como ele está a dizer que Muhammad é humano, Jesus também já foi chamado como humano. A mãe que lhe nasceu nunca lhe viu como o apóstolo, o pastor está a ver Jesus. Como vê Jesus, a mãe que lhe nasceu.
as pessoas que conviveram com ele, que lhe mudaram fralda, que lhe deram de comer, você está a colocar como se Jesus fosse um Superman, nascesse e logo ficou Jesus. Você está a esquecer que foi dado banho, como um homem, como você, como ele também foi dado banho com a mãe, como também foi dado banho com tua mãe. Então, segunda coisa, a diferença entre Muhammad e Jesus. Muhammad veio num povo livre. Jesus veio num povo colonizado pelo Império Romano. São duas pessoas diferentes. O Império Romano colonizava os judeus. Jesus vendeu o seu povo, se colocarmos a ver pela Bíblia. Os romanos, por isso, por que vocês não acreditam em Jesus? Os romanos oprimiam, cobravam imposto aos judeus. E quando lhe foi perguntado, Jesus pode ver lá na própria Bíblia, quem pergunta? Os próprios romanos. Você, o que acha sobre imposto? Ele diz, dê-me a moeda. De quem é essa cara? Essa cara é de César. Quem é César? Imperador romano. A Roma toda está cheia da Bíblia. Quem cria o cristianismo como Malta, o profeta Carlos crê, e assim como crê, não foi Jesus, isso tem que ficar claro, foi a Roma, está lá pela Bíblia. Dê a César o que é de César, continuem a servir aos romanos. Maria, mãe de Jesus, foi esposada com José, com quantos anos? 12. Tinha quantos anos ele? 93. Vai ver nas vossas escrituras cristãs. Vão ler o problema de vocês. Não... Cristo para a salvação. Pode afirmar que os muçulmanos precisam de Jesus para a salvação? Em momento algum, o próprio Jesus disse isso. Quem disse isso é Paulo. Jesus disse para as pessoas alcançarem a salvação, cumpriram os mandamentos de Deus. Nunca disse, essa coisa de crença, vocês têm dois lados. A questão que é justificada pelas obras, Jesus justificou a salvação pelas obras, e vocês justificam a salvação pela crença de Jesus, na fé em Jesus. Quer dizer, porque o ladrão na cruz, ele creu em Jesus ali, depois alcançou a salvação. E para vocês, as obras não constituem meio de salvação. O que constitui meio de salvação é acreditar em Jesus. Não. Essa crença foi paulina, foi posterior. Essa crença que Muhammad precisa de Jesus, você precisa de Jesus para ser salvo, você precisa de cumprir com os mandamentos de Deus. Você precisa de cumprir com a Bíblia. A Bíblia é clara em te dizer, se tudo que for me trazer aqui... No momento afirmou que Cristo Jesus foi um humano. Como é que olha para isso? Muito bem, eu vou convidar o Sheikh para depois reler um pouco a Bíblia, assim como nós, mesmo que o Alcorão seja um livro sagrado, escondido, nós procuramos lê-lo. E com muito esforço, não é fácil ter acesso ao Alcorão, mas quando o Sheikh diz que Jesus nunca disse que é meio da salvação, eu não sei se o Sheikh já menospreza a Bíblia ou não, porque no livro de João, capítulo 14, Jesus disse, eu vou para o Pai preparar-vos lugar. Antes disse, creiam em Deus e creiam também em mim. E no mesmo livro de João, capítulo 15, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, colocando uma hipótese de que ele era o caminho da salvação. Quando diz ninguém vai ao Pai sem que passe por mim. Depois, o mesmo Isaías diz assim, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Agora, eu gostei de uma coisa que o Sheikh assume. Ele assume que eles, os muçulmanos, só não querem a Jesus porque querem o sacrifício de serem aprovados por Deus pelas obras da lei. Mas Jesus Cristo deixou claro, o Sheikh deu um exemplo, onde o ladrão na cruz é salvo apenas por dizer Jesus, lembra-se de mim, só por lhe saudar na cruz, só por lhe reconhecer. E Jesus disse, hoje mesmo estarei consigo no paraíso. Estamos a falar de um ladrão que se calhar matou pessoas, destruiu a vida das pessoas, mas quando creu naquele que justifica, ele foi salvo. Agora, quando o Sheikh afirma que Jesus era humano, nós não negamos, a Bíblia é clara, tomando a forma do homem, foi obediente, Filipenses capítulo 2, verso 5, foi obediente à cruz. E depois de morrer, Deus lhe deu um nome que está sobre todos os nomes. Agora,
Se os judeus, porque Jesus era judeu, se os judeus negaram a pessoa de Jesus na qualidade de Messias, isso não é novidade para ninguém, porque o livro de João, capítulo 1, verso 12, confirma que Jesus veio para os que eram seus e os seus não lhe receberam. As pessoas, os judeus negaram a pessoa de Jesus, alguns, mas alguns o aceitaram, e a Bíblia é clara. Todos aqueles que o aceitaram foram dados direitos de serem filhos de Deus. Então, não podemos ficar na hipótese de que lá na terra dele, a mãe que lhe deu banho, o pai que lhe deu banho não lhe aceitaram. Se eles não aceitaram, então não serão salvos. E o próprio Jesus confirmou de que um profeta não tem honra na sua casa. Porque o mesmo Jesus, quando voltou para a terra dele, ele queria operar milagres. A Bíblia confirma que ele não operou, porque as pessoas não creram nele. É como nós, pessoas. Eu agora, para ir nos meus próprios familiares, pregar a palavra, podem ter dificuldade de crer porque me deram banho, me deram papinha, me colocaram no colo. Então, essa é uma questão de todo homem onde ele nasce. As pessoas sempre têm problema em crer nele, mas aqueles que crerem em Jesus serão salvos. E nós não podemos ficar na hipótese de que os judeus negaram a Jesus. Se eles negaram, nós o aceitamos. E quando se fala de discurso, até o Alcorão já foi debatido. Até o Alcorão é debatido. Para nós termos cópias de manuscritos do Alcorão, significa que houveram pessoas que sentaram, debateram sobre isso e tiraram para fora. O que o Sheikh precisa saber, nós temos muito respeito, nós, na classe cristã, eu falo em nome de todos os pastores, temos muito respeito na pessoa de Muhammad. Respeitamos-lo e olhamos para ele como um profeta de Deus. Mas eles devem não saber... Não como salvador, não, como mensageiro para salvar de Deus. quem? Ele não tem poder para salvar ninguém. Ele não tem diferença com Elias, não tem diferença com João Batista, não tem diferença com o apóstolo Paulo, não tem diferença com Isaías. Foram mensageiros de Deus, aqueles que levaram a mensagem de Deus para a humanidade, mas não foram dados a unção de salvar absolutamente a ninguém. Carlos, mas foi inspirado a escrever um livro sagrado, o Alcorão. Moisés também foi inspirado. Escreveu o Gênesis, onde ele nem estava. Então, quem é que foi mais inspirado aqui? O Muhammad escreve, Moisés escreve Gênesis, onde ele nem estava. Escreve sobre a criação do mundo, onde ele nem estava. O que nós queremos que a sociedade entenda, eu acho que os muçulmanos precisam parar de ler livros insolados. Sheikh e os outros parem de ler livros isolados e leiam livros coerentes que falam verdadeiramente de história. Sabe, Massango, se eu chegar agora no bairro do Sheikh e perguntar sobre o nascimento dele, cada um vai me contar o que tem por contar. Há quem vai dizer que Sheikh nasceu assim, há quem vai dizer que Sheikh chorou muito, há quem vai dizer que Sheikh não... É como um bandido quando morre. No dia que ele morre, ele é boa pessoa. Todo mundo sente saudade, todo mundo elogia. Então, há pessoas de má fé que têm manuscritos na pessoa de Jesus, mas mesmo assim, ninguém prova que Jesus casou. Ninguém prova que Jesus teve filho. Ninguém prova de que Maria envolveu-se com José para o nascimento de Jesus, mas mãe de Muhammad, pai de Muhammad, se envolveram e engravidaram Muhammad. E o próprio Muhammad teve a sua primeira esposa aos 25, a esposa acho que tinha 25 anos, eu li um pouco, que era uma viúva rica. Quer dizer, tem um ponto de ser gigolô aqui. O profeta Muhammad. Sim, quer dizer, tomou uma viúva rica, casou com ela. Não tinham solteiras naquele tempo, tinha, já que a viúva tinha. Casou, então não tem diferença, assim como Paulo teve erros. Elias teve erros, Jeremias teve erros, Davi teve erros. O profeta Muhammad é um dos seres de Deus com erros. Mas em Jesus Cristo, nós não temos esses erros humanos fundamentais como casar, calma, Massango, não corta, como casar menores. O profeta Muhammad casou menores. Que salvação vai dar? O profeta Muhammad casou menores. Casou menores, já envolveu-se com menor. Só que quero eu acreditar que na altura poderiam não considerar essa lei. Que o Sheikh confirma. No dia de nascimento de Muhammad não houve nenhuma estrela a testificar na terra que Muhammad está a nascer. Mas quando Jesus Cristo esteve a nascer, os magos viram a estrela. Porque a pessoa que estava a nascer não era uma pessoa comum. Agora, se Jesus foi dado banho,
cresceu, foi dado leite. Isso aí não tem nada a ver na descredibilização dele ser um Messias, porque se ele nasceu, então tinha que ter mãe, Obrigado, tinha que fazer banho. profeta. Concordo que Muhammad é mensageiro, concordo que Isaías é mensageiro, concordo que Jeremias é mensageiro, concordo de que apóstolo Paulo é mensageiro, mas Jesus não só era mensageiro, é Messias. Ser Messias e ser mensageiro é diferente. Jesus veio como Messias para salvar até os mensageiros. Isso quer dizer, tanto Muhammad como Paulo, Jeremias, Isaías, todos esses precisam do Messias. Eles trouxeram a mensagem, falaram sobre o Messias, que é este que veio para resgatar a eles. E eu trago aqui factos que diferenciam esses homens. Cheque, eu acho que é uma ignorância total numa Bíblia, que ele concorda que tem coisas verdadeiras. No Alcorão, que ele concorda, se todos são mensageiros, não está claro que Jesus Cristo, para o nascimento dele, não houve união de homem e mulher. Maria não se envolveu com José para ficar grávida de Jesus, foi coisa espiritual. Foi à cruz, foi condenado sem nenhum pecado de forma clara. 2, morreu e ressuscitou. Muhammad não ressuscitou, Jeremias não ressuscitou, Isaías não ressuscitou, Davi não ressuscitou. Se esses todos morreram e os seus corpos, ossos, ainda estão lá porque ossos não morrem, os ossos de Jesus nós não temos na terra. Ele ressuscitou e subiu. Então, o que custa crer que este aqui tem evidência da ressurreição? Você vai me dizer que Muhammad é Messias? Ressuscitou aonde? Como é que um Salvador vai salvar os outros se ele também está no túmulo? Mas Jesus Cristo saiu do túmulo. A prova que chegaram no túmulo não encontraram os ossos. Ressuscitou. E se ressuscitou, vai ressuscitar para fechar. Cheque. O Muhammad, para sair do túmulo, vai precisar de Jesus como Messias. Isaías, Mateus, todos os apóstolos e profetas que morreram precisam de Jesus Cristo para saírem dos túmulos, porque ele é o Messias. Evangelho secreto de Marcos coloca Jesus dormindo com um homem nu. Quando o Sheik diz que o evangelho secreto de Marcos diz que Jesus era gay, namorou com outro homem, quem garante que Marco, ao escrever, e que é Marco que escreveu aquele evangelho? Quem garante? Nós temos que notar uma coisa, que nos 12 discípulos chamados, nós tivemos um outro apóstolo, que é Paulo, que não andou com Jesus, mas trouxe verdades a respeito de Jesus acima daqueles que andaram com Jesus. Agora, nós aqui estamos a discutir fatos claros, sem vírgula nem ponto, coisas limpas. Vamos lá. O profeta Muhammad casou acima de 10 mulheres. Não está errado para a congregação muçulmana. A poligamia é legal. Vou assumir que casar 2, 3, 4 ou 10 ou mais. Não sei se ele teve 13 ou teve 10 ou mais. Só assume-se que casou acima disso. Jacó também teve. Davi também teve. Salomão também teve. Então, todos esses são seres humanos normais, como ele. Então, quando nós olhamos para Jesus, vou eu tentar admitir de que Jesus também nasceu de uma mãe, tomou banho para lhe colocar no mesmo nível com Muhammad. Tudo bem. Cá entre nós, Muhammad carregou o pecado de quem? Não há evidência nem no Alcorão, nem na Bíblia, nem nos livros isolados que provam que Muhammad morreu pelo pecado de alguém. Quando nós olhamos para o Império Romano, onde Sheik diz que Jesus entregou o povo, os romanos crucificaram a Jesus sem uma causa clara. E nós temos a certeza que Isaías falou que Jesus seria condenado, crucificado e morto por carregar nossos pecados. Muhammad não carregou isso. Então temos aqui duas diferenças claras, descartando a primeira. As duas diferenças claras: Jesus morreu pelos pecados da humanidade, Jesus foi à cruz, lugar da vergonha, sem nenhum pecado claro. 2, morrendo ele, ressuscitou. Muhammad, até hoje, os seus ossos mortais ainda estão lá onde lhe sepultaram. Mas nós não temos evidência de restos mortais de Jesus Cristo, o que significa que não só são suspensos, mas se constituem verdades que Jesus Cristo era Messias. Tanto esse que diz o povo de Banto Beto, tanto esse, o Sheik que diz que não, Jesus era um simples. Ele não era um simples, ele só tomar banho, comer com os outros,
andar com os outros foi por causa dele vir na forma de homem. Mas Jesus não foi gay, não tem prova nenhuma, são contextos isolados. Obrigado, profeta Carlos, vamos gerir. Ficamos com pouco tempo, profeta Muito Carlos, obrigado. por favor, ficamos com pouco E eu tempo. vou controlar aqui para o Sheikh. Muito obrigado. Sheikh Nur, ouvimos a explanação do profeta Carlos, trouxe aqui alguns erros do profeta Muhammad. Sheikh Nur, quem é o verdadeiro mensageiro de Deus? O problema, antes de me levares muito tempo, eu estou a dizer aos cristãos e ao profeta Carlos que a Bíblia não é única, essa que ela tem. Existem várias Bíblias. Existe a Bíblia ortodoxa, existe a Bíblia de Jerusalém, existe Bíblia com texto maçorético, existem várias Bíblias que são escrituras dos cristãos. Não são os muçulmanos que estão a dizer isso. O Evangelho de Tomé é um livro cristão. O Evangelho Secreto de Marcos é um livro de cristão. Que Jesus tinha um discípulo dele amado. Quem é esse discípulo? Tem um jovem que fugiu com o pano nu. Está escrito isso na Bíblia. Que alguém fugiu nu, um jovem. E esse jovem estava com Jesus. A questão aqui, não estou a dizer que estava com Jesus, estou a dizer que está escrito dentro. Lê a sua Bíblia, ele também sabe. Não Então, tem na Bíblia isso aí. Não tem na Bíblia? Na Bíblia Sagrada não Ok. tem essa parte. O discípulo mais amado na Bíblia foi João. Ok. E em nenhum momento diz que João fugiu sem roupa. Isso são textos isolados que Sheikh anda a ler. Por isso que Sheikh não está a ser firme. Deixa eu terminar o meu ponto.